Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Olá, Celso, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mário. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Celso, a reforma do imposto de renda mexe com o bolso de quem está fora da área da reforma? A pessoa vê, tem mais gente isenta, mas quando a gente vai ver, alguém vai pagar essa conta depois? Sim, essa reforma do imposto de renda, que tem esse objetivo básico de garantir a isenção do imposto para quem ganha até R$ 5.000, altera sim a situação de outros contribuintes que estão fora dessa faixa e também altera a situação daqueles contribuintes que estão num patamar de renda muito superior, que vão ser justamente o alvo das medidas compensatórias, né? Qualquer medida de proposição de isenção de renda tem que ser acompanhada de alguma outra medida compensatória, né? Então, nesse caso específico, se essa regra realmente for aprovada, né? Essa regra agora está em apreciação lá no Senado Federal e agora ganhou, né, um novo ponto que agora vai ser tramitado também no Congresso Nacional, um projeto que vai retirar o tempo de vigência dessa medida, que antes era de 5 anos, para ser agora por tempo indeterminado, né? Então isso acaba afetando o projeto que está em votação no Senado Federal. E aí, se esse projeto for aprovado, a gente está falando de aproximadamente 10 milhões de pessoas que não vão pagar imposto de renda no ano que vem aqui no Brasil, né? E claro, os principais beneficiários dessa medida vão ser aqueles trabalhadores que ganham até R$ 5.000, né? Porque a ideia, é claro, a gente já tinha um contingente de aproximadamente 5 milhões de pessoas que estavam isentas do imposto de renda, né? Aquelas pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos, e agora quando a gente expande desses 2 salários mínimos até R$ 5.000, a gente está ampliando esse contingente de pessoas, né, para 10 milhões de pessoas que não pagariam imposto de renda. Para aquelas pessoas que estão acima, né, desse valor de R$ 5.000, nós vamos ter uma isenção parcial, ou seja, daquelas pessoas que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.300 por mês, e a partir disso, né, a gente vai ter a tabela progressiva do imposto de renda da forma como ela é conhecida, né? E como eu comentei, tem que haver uma medida de compensação, porque a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 vai custar aproximadamente 26 bilhões de reais para o governo. E isso tem que vir, né, tem que ser compensado de alguma forma. E a proposta de compensação dessa perda de arrecadação vem justamente dessa tributação dos chamados super ricos, né, aquelas pessoas que ganham, têm uma renda mensal superior a R$ 50.000, ou equivalente a R$ 600.000 por ano, e essas pessoas vão ter uma alíquota progressiva também, que pode chegar até 10% sobre essa renda, né? Então, qual é a ideia? As pessoas que recebem essa renda vinda somente do salário dessas pessoas, né, isso não vai ter nenhuma modificação, porque essa renda do salário continua sujeita a essa tabela progressiva do imposto de renda, com retenção na folha até 27,5%. Só que se essa renda, né, não vem só do trabalho, vem, por exemplo, sobre lucros e dividendos, né, ou seja, independente da fonte que essa renda venha, né, tem essa alíquota de até 10%. Basicamente a ideia, né, e a gente está falando de um benefício importante, porque é uma parcela grande da população que vai ser isenta, né, e aí quando a gente olha toda a base de pessoas que declaram o imposto de renda, Mário, né, a gente está ampliando esse número para aproximadamente 26 milhões de pessoas que seriam isentas, né? A gente sai daqueles que originalmente eram isentos porque recebiam até 2 salários mínimos, indo para R$ 5.000, a gente expande isso para 26 milhões de pessoas, ou seja, de toda a base de declaração do imposto de renda,
65% seriam isentos, né? Quase 6 milhões de pessoas estariam nessa faixa intermediária, entre R$ 5.000 e R$ 7.300, né? Então, a gente ampliaria, né, também para essa faixa, que aí vão pagar um pouquinho menos de imposto, e aqueles contribuintes que estiverem entre R$ 7.000 por mês e R$ 50.000 por mês, que a gente está falando de pouco mais de 8 milhões de pessoas, vão pagar a mesma coisa do que pagavam antes, né? Então, a ideia é justamente tributar um pouco mais o topo dessa pirâmide de renda para aliviar um pouco mais, não exatamente só a base, né, mas principalmente o meio dessa pirâmide, né, porque essa tributação desses super ricos vai atingir aproximadamente 140 mil pessoas. Isso equivale a aproximadamente 0,13% dos contribuintes, ou seja, uma parcela muito pequena desses contribuintes que hoje estão pagando, em média, somente 2,5% de imposto de renda, ou seja, a alíquota efetiva que essas pessoas pagam é muito pequena, né? Então, a ideia é que se tribute mais esse topo para aliviar um pouco mais a base dessa pirâmide, e aí a gente pensando rapidamente, Mário, em quem ganha R$ 5.000, né, essas pessoas vão deixar de pagar mensalmente um pouco mais de R$ 300 de imposto de renda. Isso num ano, né, considerando também o recebimento de 13º salário desse trabalhador, a gente está falando de uma economia para aquele trabalhador de pouco mais de R$ 4.000 por ano. Ou seja, se a gente for pensar nisso, né, é quase um salário a mais por ano que esse trabalhador deixa, né, de recolher via imposto de renda. Isso significa injeção desses recursos na economia, especialmente via consumo, porque, né, numa faixa de renda como essa, basicamente toda essa renda é convertida em consumo direto. Isso movimenta toda a economia, Mário. Obrigado, Celso, pela explicação. Vamos ver se na prática vai se fazer uma justiça de cobrar mais, ou uma tentativa de ajuste, cobrar mais quem ganha muito mais. Obrigado, Celso, pela participação. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta.